A paz do Senhor, amém, que bom, estamos na nossa terça-feira, na presença de Deus. Você que escolheu estar aqui, escolheu estar no melhor lugar, então Deus te abençoe. E você também que não pôde estar aqui, mas na sua casa, você abriu a porta aí para que a gente pudesse adorar a Deus com você, que Deus também aí na sua casa possa lhe abençoar de uma forma especial. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista São Lucas, capítulo 1, do verso 34 ao verso de número 38. Lucas, capítulo 1, o verso 34 ao verso 38. Então, disse Maria ao anjo: como será isto? Porque eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus nada não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Incline a sua cabeça, Espírito Santo. Nós estamos na nossa terça na presença de Deus. Espírito Santo, nós já rendemos a Deus os nossos louvores, a nossa adoração. Confessamos a nossa fé quando dobramos os nossos joelhos e colocamos diante de Deus toda a nossa necessidade. Agora, Espírito Santo, nós precisamos também que o Senhor venha tirar do nosso coração a nossa ansiedade, as nossas frustrações, tudo aquilo que rouba do nosso coração a tua palavra, que o Senhor coloque essas coisas em teu altar. O Espírito Santo, abra os nossos olhos, nós precisamos ver. Abra os nossos ouvidos, nós precisamos ouvir. Prepare o nosso coração para poder compreender a palavra de Deus. Nos abençoe, Espírito Santo. Ali a nossa igreja das crianças, ali a nossa Rede Mais, ali na quadra, eles estão oferecendo também um culto ao Senhor. Os nossos pré-adolescentes, o nosso berçário, onde os nossos pequeninos estão. Espírito Santo, que o Senhor venha estar em todos esses lugares, os abençoando de uma forma toda especial. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Por quê? Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu creio que uma das maiores revelações e promessa foi dada por um anjo, aí uma adolescente, uma quase jovem, que tinha sobre o seu ombro uma grande responsabilidade, que tinha sobre o seu ombro uma grande missão. Deus havia feito uma linda promessa lá para Abraão, lá em Gênesis 12, Deus diz: através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então Deus revela que através da nação de Israel haveria de nascer o Salvador, aquele que perdoaria os nossos pecados, aquele que salvaria a nossa alma da nossa perdição.
E chega o momento de Deus cumprir a sua palavra. O anjo Gabriel, que é o anjo das boas novas, enquanto Miguel é o anjo da guerra, o anjo que pega na espada, o anjo que luta, Gabriel é o anjo da boa notícia. E Deus incumbe a ele de chegar para aquela jovem para revelar a ela que ela seria a mãe do Salvador. Mas surge uma pergunta no coração dela, não é uma dúvida, é uma pergunta. Como que Deus, Ele poderá cumprir a sua promessa através da minha vida, se eu não sou casada, se eu não tenho relações com ninguém? Porque ela pensava, olha, já que vai nascer uma criança, precisa de um relacionamento. E aí o anjo vai trazer para ela, olha, a sombra do Altíssimo, o poder de Deus vai envolver a você. E para que ela não ficasse em dúvida, para que a sua fé fosse amplificada no seu coração, o anjo conta para ela uma novidade que ela ainda não estava sabendo. Olha, lembra da sua prima Isabel, a mulher do sacerdote Zacarias? Ela já é velha, ela sempre fora estéril, e ela já está no 6º mês da sua gestação. Olha, Maria, descansa seu coração. Por quê? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olha, Maria, Deus fez uma promessa a Abraão de que Jesus deveria nascer. Fica tranquila, a palavra de Deus, ela vai se cumprir através da sua vida, mas quem vai realizar essa linda e poderosa obra é o Espírito Santo de Deus. Eu quero pensar um pouco com vocês aqui, porque a Bíblia vai nos revelar que para Deus nada é impossível. Porque para Deus é uma afirmação, porque para Deus não haverá impossíveis. Vamos pensar primeiro numa coisa que para Deus ela não é impossível. Vamos pensar que para Deus não é impossível Ele salvar o ser humano. Será que é impossível Deus salvar alguém? Será que é impossível Deus, através do Espírito Santo de Deus, convencer uma pessoa de que ele precisa mudar de vida? Então eu creio que uma das coisas que não é impossível para Deus é dar ao ser humano a salvação que ele precisa na pessoa de Cristo. Lá em Mateus 19, 26, no capítulo 19 de Mateus, é uma história que ela tem um começo muito feliz, mas ela tem um final muito triste. Normalmente, os filmes começam não bom, mas sempre tem um final feliz. As histórias que a gente contava no passado para os nossos filhos eram sempre histórias de um final feliz. Mas essa é uma história que começa com um começo muito lindo, lá de Mateus 19, mas ele tem um final muito triste. É um jovem que chega para Jesus e faz para Jesus a pergunta mais importante que alguém precisa fazer antes da sua morte. Porque existem perguntas que depois da morte você não terá respostas, e depois da morte você não poderá mais mudar o seu destino. E aquele jovem chega para Jesus e faz uma pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para que eu possa herdar a vida eterna? Jesus, ele cita alguns dos mandamentos que estão aí na horizontal, que é os mandamentos do relacionamento entre pessoas. Você sabe os mandamentos? Não mate, não adultere, honra pai e mãe, não cobice, não dê falso testemunho. Ele diz: olha, Senhor, todas essas coisas eu faço desde a minha meninice. Desde quando eu era criança, esses mandamentos eu tiro de letra, Senhor. Mas Jesus, ele olha para o coração daquele moço, e Jesus vê que aquele moço, ele tem ídolos no coração. E o ídolos que há no coração daquele moço está na riqueza, no dinheiro. Cristo, ele olha para o coração daquele moço e vê
que aquele moço tem algo no coração que havia impedido ele de cumprir os mandamentos horizontal, não vertical, que é: ame, não terás diante de você outros deuses, não fará para ti imagem de escultura, honrará o nome do Senhor, guardará o dia do Senhor. E Jesus então fala para aquele moço assim: olha, vai, vende tudo quanto você tem, distribua aos pobres, e depois vem e me siga. E a Bíblia diz que o coração daquele moço azedou. Aquele moço, ele perde a sua alegria. Aquele moço, ele fica muito triste. Por quê? Porque ele tem muitos bens. Não significaria que ele teria que vender tudo. Cristo queria ver o que estava governando o seu coração. E aquele moço que chega de uma forma tão feliz, querendo saber o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Quando Cristo revela uma pequena parte daquilo que ele precisaria fazer para herdar a vida eterna, aquele moço, ele vai embora triste. Aquele moço que chega com uma expectativa de salvação maravilhosa, aquele moço, ele sai, com uma certeza no seu coração de que ele estava totalmente perdido. E aí Jesus, ele vai falar, olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, é uma portinhola, tá? Não é essa agulha que as irmãs costuram não, tá? A gente pensa assim: nossa, então é muito difícil mesmo, né? Dizem que é uma portinhola, uns falam uma coisa, outra. Como o camelo, ele não dobra as articulações, né? Então um camelo não ajoelha para poder passar no buraco. Então Jesus falou que era mais fácil um camelo passar por uma portinhola daquela, onde os camelos não conseguiriam passar, do que um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos ficam assustados: mas Senhor, quem então será salvo, Senhor? Aí Jesus diz: olha, aquilo que é impossível para os homens, aquilo que os homens não conseguem fazer, aquilo que os homens não dão conta para fazer, para Deus todas as coisas é impossível. Mateus 19:26, Jesus olha para os seus discípulos e responde a pergunta deles: para o homem é impossível o homem salvar o outro homem, mas para Deus tudo é possível. Para Deus todas as coisas são possíveis. A gente muitas vezes gasta tanto tempo, falando para as pessoas sobre o amor de Deus. A gente vai nas casas, a gente ora, estão fazendo casa de paz, e você fala, e você fala, e você fala, e você prega, e chega no final, você fala assim: eu não dei conta de salvar esse infeliz. Mas fica tranquilo, entendeu? Não é a nossa função salvar ninguém. Ao homem é impossível salvar outro homem, mas para Deus não. Aquilo que eu não dou conta de fazer, aquilo que eu não consigo realizar, a salvação que eu não consigo enfiar num coração, essa salvação é oferecida por Deus, é dada por Deus na pessoa de Cristo Jesus. Então não existe pessoas que Deus não possa salvá-las. O que acontece é que existem pessoas que rejeitam a salvação que Deus oferece na pessoa de Cristo Jesus. A gente anuncia a palavra, a gente mostra o Salvador, a gente dá para as pessoas a oportunidade de escolherem, abrirem o coração para o Salvador, mas muitas pessoas falam assim: eu não quero, não é o momento agora, não é o tempo oportuno, a vida é bela, a vida é longa, eu tenho muitas aventuras, para mim, aí mergulhar nelas. Mas a gente pode esquecer, não pode esquecer de uma coisa: a gente pode ter controle de muitas coisas aqui, mas a Bíblia diz lá em Eclesiastes, vai falar em relação à nossa morte. Ele diz que nessa guerra não há armas que podem reter o espírito no nosso corpo. Não existem armas nesse mundo que quando Deus está lá o dedo assim, Euclides,
deixa essa carcaça. Euclides, deixa essa embalagem. Então, não tem nada nesse mundo que possa me segurar dentro dessa embalagem, onde meu espírito, a minha alma, ela está. Então, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então, não é impossível uma pessoa ser salva por Deus. Então, esse aqui eu creio que é a primeira coisa que não seja impossível para Deus. Deus pode salvar, queridos. Não importa o que a pessoa tenha feito, não importa a vida que ela tenha levado, não importa o que ela tenha praticado, se ela olhar para Jesus, se ela reconhecê-lo como Senhor e Salvador, se ela pedir para que Cristo entre em seu coração, Ele pode salvar. Ele pode salvar. Então, não é impossível para Deus salvar alguém. Não é impossível para Deus realizar qualquer coisa, queridos. Né? Maria estava com dúvida. Mas como que isso pode acontecer comigo? Ela estava achando que era ela que tinha que fazer tudo. Então, não há nada impossível para que Deus não possa realizar. Jeremias 32, o verso 17, presta atenção. Olha que declaração linda do profeta Jeremias. Soberano Senhor, Tu fizestes os céus e a terra, pelo Teu grande poder e pelo Teu braço estendido. Nada é impossível, nada é difícil demais para o Senhor. Onde o povo de Deus estava? No cativeiro babilônico. O povo de Deus havia falhado vergonhosamente diante de Deus. O povo de Deus tinha descambado para a idolatria. Eles abandonam a Deus. Há um castigo severo, eles são levados para o cativeiro. Eles têm que amargar 70 anos de escravidão. Toda aquela geração que decepcionou a Deus teriam que morrer no cativeiro babilônico. Só os filhos haveriam de voltar. E o profeta olha para aquela tragédia, ele olha para aquela calamidade que está acontecendo com o povo de Deus, e ele fala: Senhor, soberano Deus, o Senhor criou os céus e a terra com o teu braço forte, com a tua mão estendida. Deus, não há nada demasiadamente difícil, não há nada impossível para o Senhor. Ainda que a gente olhe a nossa tragédia, ainda que a gente olhe o nosso sofrimento, ainda que a gente olhe para a escravidão que o teu povo está, sofrendo, Deus, para o Senhor, não há nada impossível. O Senhor pode livrar o teu povo da escravidão. O Senhor pode livrar o teu povo do sofrimento. O Senhor pode livrar o seu povo da dor. O Senhor pode livrar e purificar o coração do teu povo que estava perdido na idolatria, no paganismo. O Senhor pode trazer uma renovação no coração deles. O Senhor pode tirar do peito deles o coração de pedra, insensível, frio, endurecido. O Senhor pode dar a eles um coração de carne, um coração humano. O Senhor pode colocar neles um novo espírito. E o Senhor pode colocar nesse novo espírito o teu espírito, para que ele se levante como um exército poderoso, para que eles possam cumprir, através da vida deles, da nação deles, o propósito pelo qual o Senhor os criou. Israel está aí, queridos. Voltaram do cativeiro, voltaram da escravidão. Você sabia que Israel nunca ganhou uma guerra? Olha na Bíblia e na história onde está escrito que Israel ganhou uma guerra. Deus ganhou todas as suas guerras. Deus diz: eu guerrearei por vocês.
As vossas guerras são as minhas guerras. Foi Deus que conquistou, foi Deus que ganhou todas as guerras pelas quais Israel passou, queridos. Eles nunca tiveram gente suficiente, exército suficiente, mas Deus, olha quando ele sai do Egito, né? Ele sai da região de Mara, onde eles bebem aquela água amarga. Eles vão para a região de Refidim, lá não tem nem água amarga, né? Lá Deus tira, através de Moisés, a água da rocha. E o que acontece? Ameleque vem por trás, e Ameleque começa, né, matar as mulheres que estavam cansadas, o povo que estava cansado, as crianças. É assim que o terrorismo faz, queridos, é assim que o terrorismo age. Eles vêm por trás, eles matam crianças, eles matam mulheres, eles matam velhos. E Ameleque fez assim. Israel não tinha nenhuma arma, queridos. Eles são 430 anos no Egito, mas a maior parte deles como escravos. Eles não têm espada, eles não têm lança. E agora vem aquele povo, fala, agora já que eles saíram do Egito, nós vamos matá-lo aqui no deserto. E o que Deus faz? Deus pede para Moisés subir no monte e levantar as mãos. Você sabe por que o judeu, quando ora, ele levanta as mãos? Ele coloca um chapéuzinho branco chamado kippar. O que aquele chapéuzinho significa? Nós perguntamos para o guia turístico quando nós fomos lá em Israel. Nós podemos chegar até aqui, ó, o máximo que eu posso chegar é aqui. Daqui para cima eu não consigo fazer nada. Então eles levantam a mão sobre a cabeça, dizendo, né, ó, daqui para cima, Deus, é só com o Senhor. E Deus fala para Moisés, olha, sobe lá no monte. Moisés leva Arão, leva Ur. E Moisés fala para Josué, olha, pega o que você tem aí de espada, pega o que você tem de armas aí, ó, e vai contra o inimigo, porque nós vamos lutar. E a Bíblia diz, enquanto Moisés estava com a mão levantada, Israel lá embaixo ganhava a guerra. A mão de Moisés, que tinha mais de 80 anos, cansava, baixava, Israel perdia a guerra. A guerra foi conquistada pelo poder de Deus. A guerra foi conquistada através da oração. A guerra foi conquistada enquanto o homem de Deus levantava suas mãos, colocando a esperança no Todo-Poderoso. Então, queridos, e o que Deus vai falar quando a guerra termina? Deus diz sempre. Deus fala assim, eu juro eternamente que sempre haverá guerra entre eu e Amaleque. Aí você não sabe por que Israel envolve com tantas guerras, né? Deus diz, eu juro eternamente que sempre vai haver guerra entre eu e o inimigo do meu povo. Então a guerra não é contra Israel, a guerra é contra Deus. E a Bíblia diz, queridos, que para Deus não há nada impossível, não há nada que Deus não possa fazer. Gênesis 18, 13 e 14. Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que eu sou idosa? E o anjo pergunta para Abraão, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Irmãos, 25 anos de uma promessa, 24, né? Porque Deus se manifesta a Abraão, ele tem 75 anos. Agora Abraão está com 99 anos, está entrando para ele, um homem centenário. E chega o momento de Deus cumprir a sua promessa. E Deus, né, chega ali com aqueles anjos, começa a conversar com Abraão e diz assim, olha Abraão, daqui um tempo, a sua esposa Sara, que tem 90 anos de idade, a sua esposa que sempre foi estéril, daqui um ano, ela vai dar à luz a promessa que eu fiz para vocês. E Sara está lá na tenda cozinhando e ela dá uma linda gargalhada, queridos. Como que isso pode acontecer comigo? Já sou tenho 90 anos. Ela diz, o costume das mulheres já cessou há muito tempo. E sempre eu for estéril.
E ela não olha só para a impossibilidade do seu corpo, ela olha também para a impossibilidade do corpo do seu marido. E ela fala: olha, o meu esposo já é velho, já é um homem centenário. Como que essas coisas podem acontecer? E o anjo faz a pergunta: haveria alguma coisa impossível para Deus? Será que existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Será que existe alguma coisa que Deus não possa realizar? Será que você tem um problema que é maior do que Deus? Será que você tem uma dificuldade que Deus, ele não é um especialista em resolver esses tipos de dificuldades? Então, não é impossível Deus salvar, e também não há nada que Deus não possa fazer. Agora, para Deus realizar o impossível, é necessário uma parceria com a gente. Para que Deus realize o impossível, é necessário a gente acreditar em Deus. Porque não adianta só Deus ter esse poder de fazer todas as coisas, se a gente não tem a fé para que essas coisas aconteçam na vida da gente. Existe a parte de Deus para o milagre, mas existe a parte nossa para o recebimento deste milagre. Deus, ele realiza um milagre baseado nas suas promessas, e nós recebemos um milagre baseado na nossa fé que nós temos em Deus. E é isso que Maria está perguntando, né, ali para o anjo. Perguntou Maria o anjo: como que poderá, como que isso vai acontecer se eu sou ainda virgem? E o anjo responde: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Maria, olha, Isabel, a sua prima, né, já uma setentona, sempre estéril, está grávida de 6 meses. Maria, se Deus conseguiu, se Deus deu para Isabel a graça de ser mãe, também na sua velhice, se Deus deu a graça dela vencer a sua esterilidade, estar no 6º mês de gravidez, Maria, para Deus, fica tranquila, para Deus nada é impossível. Só acredite. Só acredite. E ela acreditou, e o que ela diz? Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra em mim a sua palavra. Eis aqui a tua serva, Senhor. Se eu sou o instrumento nas mãos do Senhor, para que o Senhor cumpra uma promessa que o Senhor fez a Abraão há 2000 anos atrás, Senhor, eu estou pronta para me submeter à sua vontade. Então ela acredita. Ela acredita. Então a gente precisa o que, queridos? A gente precisa acreditar que Deus é poderoso para fazer tudo, não apenas tudo, mas muito mais abundantemente, além daquilo que você pediu quando você ajoelhou aí, acima daquilo que você pensou quando você ajoelhou aí. Paulo vai dizer, Efésios capítulo 3, o verso 20, Deus, ele é poderoso, poderoso para fazer todas as coisas, muito mais abundantemente, além daquilo que você está pedindo nesse papelzinho aí, além daquilo que você está pensando no seu coração nesse momento. Porque muitas vezes a gente vem, mas será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus vai realizar? Querido, Deus não trabalha no será. Deus não trabalha no será. A gente tem que exercitar a nossa pequena fé, né? Mateus capítulo 17, 20, né? Os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, por que nós não conseguimos libertar essa criança aí, né, que é atormentada por um espírito surdo-mudo? Senhor, por que nós não conseguimos libertar essa criança que é atormentada por um demônio, que a lança no fogo, que a lança na água, que faz ela sofrer demais?
E Jesus ele vai dizer, porque a fé que vocês têm, ela é pequena. Mas eu asseguro para vocês, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Olha que afirmação poderosa de Jesus. Ele não fala de uma grande fé, ele fala da fé como a semente de um grão de mostarda, que é a menor semente de todas as hortaliças. Você pega uma semente de grão de mostarda, gente, é uma coisa insignificante. Mas o que acontece quando você planta aquela semente? Ela germina, ela cresce, ela se torna um arbusto, a ponto das aves do céu fazer ninho nelas. E está dizendo, se você tiver a fé, pequenininha, que nem um grão de mostarda, se você permitir que essa fé germine no seu coração, essa fé ela vai crescer, essa fé ela vai frutificar, e essa fé vai produzir para você aquilo que você está esperando que Deus o faça. Aí Jesus fala, e nada será impossível para vocês. Nada será impossível para vocês, queridos. Agora, a gente precisa então trabalhar com essa questão da fé, né? Tiago capítulo 2, ele vai falar de 3 tipos de fé. Ele vai falar da fé carnal, ele vai falar da fé demoníaca, e ele vai falar da fé poderosa. Ah, mas pastor, qual é a fé carnal? É aquela fé, a pessoa fala assim, eu acredito na palavra, eu acredito tudo que está na Bíblia. Mas é uma fé morta, por quê? Porque ele diz que acredita, mas ele não coloca em prática aquilo que está escrito na Bíblia. Ah, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio. Eu creio que tem 5.000 promessas de Deus. Para mim, para minha família, para todas as áreas da minha vida. Mas se a minha fé não colocar essa palavra em prática no meu viver diário, se essa fé não me fizer viver e colocar essa palavra no meu coração, essa fé que eu tenho na palavra é uma fé morta, é uma fé que não produz resultado nenhum na vida da gente. Por isso Jesus diz, aquele que escuta a minha palavra e as coloca em prática, é comparado ao construtor sábio, que vai edificar a sua casa. Ele abre uma vala profunda, e ele vai cavando, até que ele possa encontrar rocha, e uma vez encontrando rocha, ele edifica a sua casa, e a rocha, que a palavra revela, é Jesus Cristo. Quem conhece Jesus Cristo, se aprofunda tanto no seu relacionamento com Jesus, que ele vai edificando a sua vida, ele vai edificando a sua casa, que é a sua vida, que ele vai conseguir viver nesse mundo, tá? Passando por provações, por dificuldades, a casa ela não vai cair, a casa não será derrubada. Por quê? Porque ele edifica a casa, ele edifica a vida sobre a rocha que é Cristo Jesus. Então a nossa fé, ela não pode ser morta. Mas tem a fé demoníaca também. Os judeus estão lá dizendo assim, olha, nós somos filhos de Abraão, nós temos fé. E aí Tiago fala assim, o diabo, ele também acredita em Deus, e ele estremece. O diabo também acredita em Deus, ele treme, mas ele não muda. Uma fé demoníaca, a fé que traz conhecimento. A pessoa está no pecado, a pessoa está escravizada do diabo, e ele não quer mudar de vida. Ele até treme quando você fala de Deus, mas ele não quer deixar o pecado. Mas existe a fé poderosa, que Tiago vai comparar Raabe e também Abraão, né? Que Raabe, quando ela percebe, né, que o povo de Deus, né, vai tomar posse da terra, essa mulher, ela fala para aqueles espias, e eu sei quem é o Deus de Israel,
Eu sei o que Ele fez no Egito, eu sei o que Ele fez aqui pelo deserto com vocês. E aquela mulher, ela tem fé, e ela leva a toda a sua casa a salvação. E você sabia que aquela mulher, Raabe, uma prostituta, ela está na linhagem da genealogia de Jesus Cristo? Isso é fé, queridos. Uma prostituta acredita tanto na palavra de Deus, acredita tanto nas promessas de Deus, que ela sai do prostíbulo para entrar na lista da genealogia das pessoas que geraram Jesus Cristo. É fé que leva para a mudança de vida. É fé que leva para a mudança de vida. Então nós precisamos o quê? Acreditar, porque se nós acreditarmos, tudo será possível àqueles que crerem. Marcos 11, 24, para nós orarmos. Portanto, eu digo para vocês, quem está dizendo para nós? Jesus. Portanto, eu falo para vocês, tudo que vocês pedirem em oração, crendo que vocês já o receberam, assim se sucederá. Deus está dizendo assim, olha, eu vou dizer para vocês, quando vocês dobraram o vosso joelho aí, tudo que vocês pediram a Deus em oração, acreditando que Deus já deu para vocês o que vocês estão pedindo, então será concedido. Viu como é que é simples? É só acreditar, gente. Então a gente precisa também trabalhar, pedir assim, Deus, né, ajuda a gente a vencer essa certa dúvida, né, que é o que acontece com o pai daquele menino também, que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava naquela criança. Quando aquele pai totalmente frustrado com o mundo, com todo mundo, com os discípulos de Jesus, que ele chega para Jesus, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça pelo meu filho, Senhor. E Jesus fala, se eu posso? É lógico que eu posso, mas tudo é possível ao que crê. Você acredita? E aquele homem, né, de ímpeto fala, Senhor, eu creio, mas ele para. E aquele homem já foi frustrado tantas vezes, aquele homem havia acreditado em tantas coisas que não trouxe resultados concretos, que aquele homem para e fala, Senhor, se existe alguma coisa no meu coração que possa impedir o Senhor realizar o milagre que o meu filho precisa, então, Senhor, ajuda-me a vencer a dúvida, ajuda-me a vencer a incredulidade, ajuda-me a vencer a falta de fé. A gente muitas vezes pede para Deus aumentar a fé, não pede? Mas o certo seria o quê? Deus, ajuda-me a vencer a falta de fé. Por quê? Porque se eu tiver fé do tamanho de uma semente, de um grão de mostarda, essa fé já é suficiente para falar, ordenar ao monte que se seja lançado no meio do mar. Então a questão não é só pedir, Deus me dá uma grande fé. Deus, do tamanho do grão de mostarda já está bom, tá? Porque se for do tamanho do grão de mostarda, isso já vai realizar através de Deus coisas grandes para a minha vida, coisas grandes para a minha vida. Maria, descansa, porque para Deus nada é impossível. Igreja, descansa. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte, aos problemas que afligem a sua vida, às tempestades que batem contra a sua vida, às lutas pelas quais você tem que lutar. Se você tiver fé tamanho de um grão de mostarda, você vai falar com este monte, você vai falar com essa tempestade, você vai falar com esta luta, você vai falar com esta enfermidade, você vai falar com essa dor, saia da minha vida, saia da minha frente, saia da minha família, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E aí diz, e nada será impossível para você, nada será impossível para você, viu? Da mesma maneira que tudo é possível para Deus, também pode ser tudo possível para nós que acreditamos em Deus. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, queridos.
Deus, Ele está aqui nesta noite. Deus está aqui. Maria diz: sou serva do Senhor. Faça comigo, que aconteça comigo, conforme a tua promessa. Você pode dizer para Deus nessa noite: Deus, eu estou aqui. Eu sou teu servo, eu sou tua serva. Faça comigo, Senhor, segundo está na sua promessa. Não é naquilo que eu prometo que você promete, é naquilo que Ele promete. Faça comigo segundo está na sua palavra. Os intercessores aqui, rapidamente aqui no altar.